Olá meus amigos e sejam bem-vindos a este aulão, tá? Antes de mais nada, não clique em nenhum botão, se aparecer um botão aqui embaixo, não clica nele, tá? Não tem pressa. Fique comigo nesta aula até o final, porque eu vou tirar muitas dúvidas aqui, vou ensinar você a estudar o alemão, vou dizer a você o que você precisa fazer para aprender o alemão, tá? Seja em alguns meses ou até um ano e meio, isso vai depender da sua dedicação, tá? E vou também fazer algo que eu nunca fiz antes, que é mostrar o curso por dentro, o que você vai encontrar dentro da plataforma, tá? Cada módulo, o que é cada aula, o que a gente tem de fato a oferecer, que não é pouca coisa. Mas antes, uma pergunta que muita gente tem me feito, seja por e-mail, pelo chat da página, no Instagram também, também recebi muita dúvida essa semana, tá? Inclusive no chat do Facebook, que é a seguinte: professor, como fazer para aprender de vez o alemão? Tá? Eu tenho mais de 50 anos e não sei falar o alemão, eu consigo aprender o alemão? Ou eu não sei o inglês ainda, posso aprender o alemão antes do inglês? Tá? A resposta para essas duas perguntas é sim, você pode aprender o alemão antes do inglês. E sim, tá? Você pode aprender o alemão com qualquer idade. Qualquer idade você pode estudar o alemão. Nós no curso fechado, o aluno mais velho meu, tem hoje cerca de 80 anos, foi um dos primeiros alunos, inclusive, do nosso curso, numa turma que nós lançamos alguns anos atrás. Foi um dos primeiros alunos, ele tem mais de 80 anos e estuda o alemão por conta própria. E acreditem, ele está falando bem o alemão, tá? Ele não sabe o inglês, está aprendendo só o alemão. Inclusive, eu acho que na página, nos depoimentos que eu mandei no e-mail na terça-feira, tinha lá o vídeo dele, tá? Do meu aluno. Então, esta aqui é a resposta para você, tá? Você pode aprender o alemão antes do inglês, tá? Não tem problema, a dedicação é a mesma. Se você for aprender o inglês do zero, você vai ter que se dedicar um pouquinho todos os dias. E se você for aprender o alemão do zero, você também vai ter que se dedicar um pouquinho todos os dias. E sim, qualquer idade, qualquer pessoa de qualquer idade precisa aprender o alemão, contanto que se empenhe, tá? A maior dificuldade da galera... E o que eu vou falar aqui agora vai responder essas duas perguntas. Como fazer para aprender de vez o alemão? E a maior dificuldade da galera é como ganhar ou memorizar ou reter vocabulário em alemão. Tá? Em alemão. São as duas perguntas que mais pegam aí, são dúvidas que a galera tem muito. Como fazer para aprender de vez o alemão e como ganhar ou memorizar ou reter vocabulário em alemão? É praticamente a mesma pergunta, construída de maneiras diferentes. O que você vai precisar para aprender de vez o alemão e reter o vocabulário é fazer o seguinte: construir núcleo de conhecimento. Construir um núcleo de conhecimento, e aqui vai um pequeno exemplo para você. Você já deve ter aprendido nas suas aulas de química, lá no ápice do ensino médio, tá? Que um átomo é uma estrutura muito, como posso dizer, rígida, tá? O seu núcleo é praticamente indestrutível e o que cerca esse núcleo são os elétrons, e os elétrons podem ser perdidos ou compartilhados com outros átomos, tá? Então, o núcleo de conhecimento nosso no idioma é semelhante a um átomo. Tá? Nós temos as palavras das quais não iremos mais nos esquecer e teremos aquela esfera do nosso vocabulário que poderá perder algumas palavras. Nós poderemos esquecer delas. Tá? E aí entra uma outra pergunta. Como construir o núcleo de conhecimento? Tá? Você precisa construir o núcleo de conhecimento. Tá legal, você já entendeu a relação, tá? A comparação dele com um átomo, tá? E que esse núcleo, grande parte desse núcleo, você não irá mais se esquecer, não poderá ser destruído, mas parte dele você poderá perder, são os elétrons, é aquela coisa volátil, uma palavra menos frequente. Tá legal, aí entra a outra pergunta. Professor, como construir o tal do núcleo de conhecimento no idioma alemão? Eu estou colocando aqui no quadro, para ficar tudo organizado aqui, porque às vezes eu só falando assim,
você às vezes entra um pouco mais tarde na aula, ou pega a gravação, ou não presta atenção direito, enfim, as pessoas costumam se distrair, e aí perde o ponto da coisa. Então eu estou organizando aqui no meu bloco de notas para você não se perder aqui nesta aula. Como construir o núcleo de conhecimento no idioma alemão? E a resposta para isso vai te surpreender, tá? Que é o segredo para você aprender o alemão ou qualquer outro idioma. É o que os grandes poliglotas fazem, que é o seguinte, vou colocar até em maiúsculo aqui, tudo em maiúsculo, né? Contato regular com o idioma. Contato regular com o idioma é simples, mas poderoso. Contato regular com o idioma alemão. Como você tem o contato regular com o idioma alemão? Professor, como que eu tenho contato regular com o idioma alemão se eu moro no Brasil ou, sei lá, eu moro nos Estados Unidos, não tenho pessoas alemães aqui à minha volta. Como vou ter contato regular com o idioma alemão? Simples, através do seu material de estudo. Vou colocar aqui, vou achar um pouco aqui, o que você pode usar para ter contato regular com o idioma alemão e, a partir disso, construir a sua base de conhecimento. O item 1, o material de estudo. Tá? Um exemplo disso é o curso de alemão EFRITZ. É um material de estudo com centenas de aulas, tá? As quais você pode fazer e refazer quantas vezes você quiser. Tá? Você pode fazer uma aula num dia, no dia seguinte revisar esta aula, fazer a aula 2. Tá? Um material de estudo. Vídeos, livros, músicas. Por exemplo, minha história com o alemão começou quando eu era criança. Eu tinha um tio que ouvia, o pai dele veio da Alemanha, ele é alemão, e ele ouvia o famoso Volksmusik, o Volksmusik alemão, a música típica alemã. Se você tiver curiosidade, procura aí no YouTube, Volksmusik. Volksmusik é um estilo muito legal de música, tá? São músicas alegres, com letras maravilhosas, que demonstra o melhor da cultura alemã. Então, através do Volksmusik, eu me apaixonei pela língua alemã e pela cultura alemã, e através dessa relação amorosa com a Alemanha, com a cultura alemã, eu me apaixonei pela língua. E aí ficou muito mais fácil de aprender o idioma alemão, tá? Porque eu já amava o idioma alemão. Então ficou muito mais fácil. Nós costumamos aprender aquilo que amamos, tá? Aliás, eu vou mais além até. Nós só aprendemos aquilo que amamos. Então você deve se conectar com o idioma alemão, buscar algum aspecto que faça com que você se apaixone pelo idioma alemão, tá? E através disso, feito isso, você parte para a construção do seu núcleo de conhecimento, tendo contato regular com o idioma, através de materiais de estudo, músicas, notícias. Você pode até acompanhar novelas ou filmes, tá? Você não necessariamente precisa entender tudo isso, mas você vai lá e estuda um pouquinho, tá? Estuda 15 minutos num dia. Vai lá e baixa uma música alemã ou escuta uma notícia, tá? Ou no YouTube também você encontra algum filme ou capítulo de novela em alemão. Você não vai entender, mas você pode colocar a legenda lá para você ir internalizando mais o idioma. Uma outra opção que eu usei muito, rádio alemã, tá? Eu ia lá, estudava o alemão. Eu chegava a estudar o dia todo, 8 horas, assim, sem parar. Eu não tinha, principalmente nas férias, né? Eu amava isso, então eu estudava 1, 2, 3 horas, fazia uma pausa, ia lá, ficava ouvindo rádio alemã, baixava um texto, alguns programas de rádio em alemão. Eu baixava o script da notícia, e aí depois eu baixava a notícia também, e aí lia o script escutando a notícia, depois eu escutava só a notícia, tentando lembrar de tudo que eu tinha lido no script. Isso tudo faz com que você vá fixando o conhecimento, tá? Isso é uma das várias formas de você ter o contato regular com o idioma. Isso aqui não é um plano de estudos. São formas de você manter contato regular, contato diário com o idioma alemão. Tá legal? Tá legal. Feito isso, tá? Você que está aí se perguntando, tá, mas qual seria o plano de estudo ideal para eu estudar o alemão? Muitas pessoas, tá? Vou colocar aqui. O
plano de estudos ideal. Qual é o plano de estudos ideal para se estudar o alemão? Você não aprende o alemão estudando aleatoriamente. Eu já falei isso na semana do alemão, não custa lembrar. Você não aprende se você abrir o dicionário e ficar tentando decorar palavras fora de um contexto. Você vai esquecer de tudo. Não funciona. Tá? Literalmente não funciona. O plano de estudos ideal para um idioma também não funciona. Não adianta nada você se matricular numa escola convencional. Tá? Tem um monte. Aqui na minha cidade deve ter uma ou duas só. Tem cidade que não tem. Mas pegando aqui um exemplo de uma cidade grande, por exemplo, tem várias escolas presenciais de alemão, tá? Onde você vai pagar cerca de 300 a 400 reais por mês. Para ter uma aula na semana, ou duas, no melhor dos casos. Uma ou duas, vou colocar duas aulas na semana. Tá? 1 hora de aula. Isso não serve para nada. Estudar 1 hora por semana, ou 2 horas por semana, um dia ou 2 dias na semana, não serve para nada. Não ajuda em nada. Tá? Você vai ficar 15 anos na escola, e você vai pegar aqui o módulo dentro do nosso curso, vai pegar o módulo avançado, tá? Que é a expansão do curso, que é praticamente um curso novo dentro do curso, você não vai entender nada. Tá? Porque você não retém o intervalo de tempo, por exemplo, em uma aula por semana, você estuda na quarta-feira. O intervalo entre uma quarta-feira e a próxima quarta-feira são 7 dias. São 7 dias. Em 7 dias, tá? Em 7 dias, o que você estudou ali já se desfarelou. Pensa que você pega uma paçoca na mão, tá? Você foi na aula, estudou o conteúdo da aula, aí aquilo ali, o que você estudou na aula é uma paçoca, tá? Uma paçoquinha. E aí você coloca essa paçoca no bolso e vai andar com ela durante uma semana. Na semana seguinte, a paçoca já desapareceu. Virou farelo, escapou pelo bolso, caiu dentro da calça, virou aquela gosma. Desapareceu, tá? É isso que acontece, quando você faz uma aula apenas por semana, tá? Então, o segredo é estudar um pouco todos os dias. Isso aqui é o segredo, um pouco. E eu digo um pouco, eu não estou falando que você precisa estudar 4 horas por dia, tá? Ninguém aguenta estudar 4 horas por dia, ninguém tem tempo. Imagina, presumo aqui que você trabalhe, você saia cedo de casa, vai para a faculdade de noite, tá? Inclusive tem um aluno meu que acabou de se inscrever, acho que agora nessa segunda-feira, dia 4 de fevereiro, que ele tem feito aulas, ele não tem tempo para fazer aula, e ele faz as aulas ali, às vezes quando ele está tomando banho, coloca o iPad ali e está estudando, tá? Para estudar, para poder estudar todo dia um pouco. Então você precisa estudar todos os dias um pouco. E quanto pouco, tá? Quando eu digo estudar um pouco todos os dias, é você estudar pelo menos 15 minutos, tá? 15 a 30 minutos. 15 a 30 minutos, tá? Que é mais ou menos a duração das aulas do nosso curso de base. O curso é dividido em módulos. O módulo mais básico é o curso de base, onde nós saímos do absoluto zero. Eu vou te ensinando toda a estrutura do alemão, todo o vocabulário que você precisa, tá? Contextualizando sempre aquilo que eu estou ensinando. Tá? Então, pelo menos 15 a 30 minutos de estudo diário. Tá legal? Todos os dias você estuda 15 ou 30 minutos. 15 ou 30 minutos. Você não precisa só ficar nas aulas. Você pode, por exemplo, ter um material adicional, escutar uma música, pegar a tradução, a transcrição de uma música, estudar por conta, ou até mesmo, se você preferir, tá? Fazer um curso presencial à parte do curso online. Tem pessoas que não se sentem confiantes em estudar sozinha. Tem gente que usa sim o nosso curso como complemento, tá? Ou como um curso paralelo. A pessoa, para manter o compromisso de aprender o alemão, ela vai numa escola convencional e usa o curso à parte, tá? Para preencher aquilo que a escola não oferece a ela. Mas a regra é essa: 15 a 30 minutos todos os dias. Todo dia você vai lá, pega uma notícia. Tá? O ideal,
pegar notícias, baixar arquivos de áudio, é quando você já tem um nível pelo menos básico no idioma alemão. Não adianta nada também você ficar baixar a novela das 9 da Alemanha inteira no seu celular e não entender nada. Ficar escutando apenas e dormir com aquilo no ouvido não fará com que você aprenda, tá? Você não aprende assim. Então, o ideal é você passar por um curso básico. No caso, aqui eu falo do nosso curso de base, que é um dos módulos nossos, que tem mais de 90 aulas, e você pode fazer, por exemplo, uma aula por dia. E cada aula tem essa duração, de 15 a 30 minutos. Tá? E aí você vai tendo um contato regular com o idioma. E no dia seguinte, antes de começar a aula 2, você revisa, tá? A aula 1, refaz ela, faz as anotações no seu caderno. Você pode até instalar o Anki em seu computador e ir inserindo as palavras novas e as frases nele. E antes de começar a aula nova, a próxima aula, você revisa a aula anterior. Tá? Aí você consegue ter um contato regular com o idioma. E passado o curso básico, por exemplo, no caso do nosso curso, você já vai ter um vocabulário para conseguir caminhar sozinho, estudando com outros textos, com outros materiais. Mas além do curso de base, temos lá o curso de base com 95 videoaulas, tá? 95 videoaulas. Se você fizer uma por dia, você vai levar pelo menos 3 meses para concluir somente o módulo base. Tá? Tem 3 meses de contato regular com o idioma. Alguns alunos estudam uma aula num dia, no dia seguinte revisam a aula, aí no outro dia fazem a aula 2, no dia seguinte revisam a aula 2. Alguns intercalam o curso de base com o curso sobre verbos, tá? Que tem 50 ou 51 aulas, tá? Que é um curso onde eu reviso um dos principais verbos do idioma alemão, reviso todas as conjugações, dou exemplos de frases no presente e no passado, mostro palavras que podem se derivar destes verbos, tá? Então você pode, de repente, intercalar uma aula do curso de base fazer uma aula no curso de base num dia, uma aula sobre verbos no dia seguinte, tá? E todos os dias, estudando um pouquinho, todos os dias você vai estar formando o seu núcleo de conhecimento. O que acontece? Vamos supor que no dia 1 você aprenda 10 palavras, tá? Se você aprender 10 palavras esta semana, desligar o computador, fechar os livros e for para a escola só semana que vem, essas 10 palavras vão se transformar em 1 ou 2 palavras. Tá? Você perde perda de 8 palavras. Deixa eu colocar aqui, perda de 8 palavras. Perdeu, tá? É a paçoca, desfarelou. Mas se você todo dia estudar 10 palavras e no dia seguinte revisar estas 10 palavras, que leva pouco tempo, revisa essas 10 palavras, tá? E aí você pode até aprender outras 10. Estatisticamente, eu falo isso com experiência de anos e anos lecionando em escolas ou dando aulas particular para os alunos, você tenderá a reter de 60% a 70% do vocabulário. Tá? Você aprende 10 palavras, no dia seguinte você esqueceu 4 palavras, mas 5 ou 6 palavras estão lá. Mesmo que você não se lembre na hora, se você ler um texto, você vai lembrar, esta palavra significa tal coisa. Então, a sua retenção aumenta. Tá? E você fazendo isso todo dia, no dia 1, vou colocar aqui. Dia 1, 10 palavras. 10 palavras. Dia 2, mais 10 palavras. Dia 3, mais 10 palavras. Tá? No final de uma semana, tá? Após uma semana, você tem 70 palavras novas estudadas. Um exemplo. Vamos supor que você se esqueça de, 30%, 40%, 20%. Vamos supor que destas 70 palavras, cerca de 50 palavras integram o núcleo de conhecimento. Tá? Vou colocar NC aqui para caber tudo na tela. Então, você está estudando todo dia, 15 minutos por dia, fazendo as aulinhas lá. No dia seguinte você revisa. Quando chegar, você começa a fazer isso na segunda, quando chegar no domingo, você vai pegar o material, pode anotar isso, você vai se lembrar de pelo menos 50 palavras, porque você está tendo contato regular com o idioma. É diferente quando o cara vai para a escola e aprende 70 palavras de uma vez só, e aí vai para casa, fecha o livro, esquece, morreu o assunto. Ele vai lá, ele assiste Netflix, vai ver YouTube, enfim.
esquece totalmente. Na semana seguinte, é que ele abre o caderno, meu Deus do céu, esqueci de tudo. E agora? Né? Esse professor é ruim, a escola não sei o quê, o curso é uma bosta. É isso que acontece. É por isso que muita gente que vai para um curso convencional apanha para aprender o alemão. Por quê? O cara fica, às vezes, 3 horas numa sala de aula. Hoje eu vou pagar 3 horas de aula particular. O cara moe lá R$500. Uma aula particular de alemão, hoje em São Paulo, está girando em torno de R$150. Uma aula VIP, só você com o professor. E você não tem nem reprise desta aula, tá? Acabou a aula, acabou o assunto, morreu. O cara estuda 3 horas num dia, na semana seguinte esqueceu de tudo, porque não teve o contato regular com o idioma, não reteve vocabulário, tá? Esqueceu, acabou. Tá? É por isso que tem muita gente tendo sucesso estudando online com o nosso curso, por exemplo. Por quê? Todos os dias a pessoa aplica essa técnica, estuda um pouquinho, revisa, estuda um pouquinho, revisa. Ela vai construindo um núcleo de conhecimento. A pessoa não precisa ficar fluente, você não precisa ficar fluente, tá? No idioma alemão. E outra coisa, muita gente confunde ser fluente no alemão com saber de muitas palavras. Não é a mesma coisa. Tá? Você não precisa saber do dicionário inteiro para ser fluente. Você pode ter fluência, falar com fluência com 300 ou 400 palavras. Tá? É muito melhor você dominar, vou colocar aqui, é melhor dominar o pouco, é melhor você saber de 500 palavras e dominá-las muito bem, do que não dominar o muito. Tá? Do que você saber de 30 mil palavras, mas não ter domínio nenhum sobre elas. Você não consegue formar uma frase, não consegue conjugar um verbo, você não sabe de onde saiu aquela palavra. Enfim, você sabe, decorou um monte de palavras, você quando encontra elas no texto, você sabe a tradução, mas não domina nada. Tá? Então, aqui está o grande segredo para você aprender o alemão e construir vocabulário passo a passo, um pouquinho por dia, tá? Sem pressa. Muita gente, nós aqui no Brasil, né, o pessoal tem a síndrome do imediatismo. O cara ele já olha, ele começou a estudar o alemão hoje, ele pegou o livro, inclusive o nosso livro aqui, por exemplo, ele pegou o livro de alemão, começou a estudar hoje, aprendeu 5 palavras, aí ele já vai abrir o livro inteiro em alemão. Abre o livro inteiro em alemão e fala, nossa senhora, não sei nada. Nossa, essas 5 palavras nem aparecem no texto aqui. Quando é que eu vou entender um livro inteiro desse em alemão? Isso aqui parece ser uma jornada sem fim. É como uma montanha que eu não vou conseguir escalar nunca. Não vejo luz no fim do túnel. Ah, quer saber? Eu vou desistir. Tá? Você não pode fazer isso. Você tem que pensar isso como um grande projeto dividido em várias fases. Tá? Você está fazendo a aula 1, olhe apenas para o final da aula 1. Tá? Quando você entender a aula 1 por completo, legal, você vai para a aula 2 e assim por diante. Senão você não verá luz no fim do túnel e você ficará desesperado. Isso fará com que você desista. Tá? Isso aqui estraga o aprendizado, não só do alemão, mas de qualquer outro idioma e até mesmo na faculdade. Às vezes o cara começa a fazer direito, estudar direito, logo no primeiro semestre ele já começa a ver, nossa, é muita coisa que eu vou ter que aprender, eu não sei se eu vou dar conta disso tudo aqui. O que ele não leva em conta é que ele vai dividir esse estudo ao longo de alguns anos, né? É como um grande projeto, aprender um idioma é como um grande projeto, você tem que gerenciar suas diferentes fases, tá legal? Então aqui está o segredo para você aprender o alemão de uma forma muito clara e que permite que qualquer pessoa aprenda o alemão. Cada pessoa tem a sua velocidade. Algumas pessoas leem a palavra uma vez só e decoram, nunca mais esquecem. Algumas palavras, algumas pessoas precisam ler as palavras mais vezes e revisar a aula mais vezes. Mas, em regra, se você ter um contato diário com o idioma, você irá reter estas palavras. Tá legal? E agora, como prometido, vou mostrar, nós vamos entrar aqui dentro da nossa plataforma, tá? Antes de mais nada, eu vou explicar como o curso funciona. Deixa eu coisar aqui. O curso de alemão e-Fritz, vou falar um pouco do curso, tá? Curso de alemão e-Fritz 4.0, versão 2019. Versão 2019 porque o programa foi atualizado, tá?
Nós estamos sempre atualizando o material. Não é aquele curso que foi gravado em 2000 e está sendo vendido até hoje. Não, todo ano nós atualizamos o material, adicionamos material novo. Tá? Nós aprimoramos sempre o curso e hoje é um dos cursos mais completos do mercado e funciona da seguinte forma. Curso de base, que vai do básico até o início do intermediário, ao pré-intermediário. 95 videoaulas. 95 videoaulas de curso de base. E aí, temos o curso sobre verbos, que é um bônus sobre verbos, coisa que não existe em nenhum outro lugar, tá, gente? 50 aulas para cada um dos verbos. São aulas um pouco mais curtas, onde eu falo especificamente sobre um dos verbos, um verbo importante que foi estudado no curso de base. Ok? Um outro bônus que eu estou dando para a galera, que eu nem falo no vídeo, na página de matrículas, tem um vídeo onde eu mostro, falo tudo sobre o curso. Eu nem falei sobre esse bônus, tá? Mas está lá. É um material que nós incluímos aí no começo do ano, que é módulo de revisão, com 9 aulas. Tá? O módulo de revisão, ele revisa todo o curso de base e cada aula dele tem quase 1 hora. Tem aula de 35, 40 minutos até 1 hora. Tá? São aulas mais extensas, revisando todo o curso de base. Tá legal? Isso aqui é só nível base, nível de base. E aí nós entramos no curso Premium. Curso Premium, tá? Onde uma parte das aulas já estão na plataforma. Esse curso Premium ele é liberado para os alunos depois de 30 dias, tá? É um módulo já intermediário. E este módulo conta, nós ainda estamos incluindo as aulas lá, toda semana nós vamos colocando as aulas lá, 104 aulas. 104 aulas, tá? Uma média de duração de 15 a 20 minutos para o nível intermediário no idioma alemão. Nessas aulas eu explico as principais estruturas do idioma alemão, estruturas assim, mais avançadas, tá? Mas eu explico de uma forma bem passo a passo, tá? São 104 aulas a mais que vão sendo incluídas na plataforma ao longo do ano e que são liberadas, tá? O que já está disponível é liberado depois de 30 dias, tá? E o módulo especial 2019. Que são 50 aulas. Módulo especial 2019, 50 aulas, tá? Essas aulas, elas abordam desde o nível básico até o nível avançado, revisam tudo e são aulas mais extensas, com pelo menos 30 minutos de duração, 25 a 30 minutos no mínimo, algumas delas têm 1 hora de duração, tá? E o que acontece aqui? Essas aulas aqui, elas contêm texto em PDF para download, arquivo MP3 para você praticar o listening, os chamados Hörtext, tá? E as frases, na descrição da aula, as frases separadas para você usar o Anki. Inclusive tem um tutorial de como utilizar o aplicativo Anki, tá? Neste módulo. Então, tutorial de como revisar o aplicativo Anki dentro desse módulo. E aí você pode fazer a aula, tá? Você vai revisar todo o conteúdo que você já ganhou no curso, vai revisar, tá? Vai ganhar mais vocabulário, vai poder baixar o arquivo para listening, o arquivo de texto para imprimir, para você ler enquanto você ouve. Depois você pode jogar o arquivo de áudio também no seu celular para você praticar, tá? Então, isso aqui é a estrutura do curso. Eu vou mostrar ele por dentro, tá? O curso tem essa cara aqui por dentro. Ó. Você vê aqui, 3 aulas de 249 aulas. Eu ainda estou adicionando mais materiais, tá? As aulas semanais. Você começa pelo curso de base. No curso de base você tem a aula introdutória. A aula introdutória, onde eu vou ensinar mais ou menos como você deve prosseguir pelo curso. Mercado de tradução, tem um bônus que eu falo sobre o mercado de tradução, sobre como você entrar, sair, como você trabalhar como tradutor, para você que já domina um idioma, tá? São 2 horas de conteúdo. Esse conteúdo não existe em nenhum outro lugar, tá? Eu fui muito criticado quando eu fiz esse bônus aqui por outros tradutores, porque estavam falando que eu ia jogar muita concorrência no mercado. Mas, tudo que eu sei do mercado de tradução, de 6 anos de experiência como tradutor, eu coloquei aqui. Entrego tudo, como funciona mesmo. O cara que quer entrar no mercado, ele usa essas 2 aulinhas aqui para começar uma nova carreira, tá? E se você não tem interesse por tradução, você já pode pular para a aula 1. Aula 1 tem a descrição da aula, que você vai aprender na aula, tá? Aula 1, vídeo aula 2, vídeo aula 3, vídeo aula 4 e assim por diante. São 95 aulas no curso de base. E aí,
Terminado o curso de base, você vai para o módulo de revisão de conteúdo, tá? Ó, são 1, 2, 3, 4, 9 aulas de revisão, tá? Aulas mais extensas, com até 1 hora de duração, onde nós revisamos todo o conteúdo do curso de base, tá? Uma forma bem mais condensada e intensa. Tá legal? Aí você terminou o curso de base, passa para o módulo de revisão, tá? E você pode mesclar o curso de base com o curso especial sobre verbos. Detalhe, todas as nossas aulas não são gravação de tela, não apareçam no canto, não é aquela porcaria de gravação de tela com Word, tá? Nossas aulas são totalmente em animação, gravadas por mim, editadas pela minha equipe, tá? Assim você poderá fixar melhor aquilo que você está estudando, tá? E terminado o módulo especial sobre verbos, você vem para o módulo Premium com as aulas semanais, tá? Semana 1, 2 aulas da semana 1. Semana 2, 2 aulas, introdução ao genitivo, frases com Wegen, Trotz, mais avançado, mais sobre o caso genitivo, frases mais elaboradas com conjunções na semana 3, tá? Isso aqui vai sendo liberado e parte deste material ainda está sendo produzido. Até o final desse ano estará totalmente na plataforma. E o módulo 5, aqui tem até um módulo adicional com as aulas da semana do alemão, para quem perdeu, tá? Eu coloquei aqui apenas como um adicional, eu nem falo disso no vídeo. O módulo 5 com as aulas, tá? O módulo especial, que é praticamente um curso novo dentro de um curso. Eu ensino você a instalar e a configurar o aplicativo Anki. Daí você começa pela aula 1, tá? Com um nível de dificuldade básico, tá? O nível dos textos vai aumentando, do básico até o avançado, da aula 1 até a aula 50. Então, nós começamos vendo um texto básico, revisando tudo aquilo que já estudamos, tá? E aí você vem aqui para os exercícios da aula 1, tem exercícios para você fazer e ver quanto você acerta, quanto você erra. Você também tem as frases para você copiar no seu Anki e colocar a tradução, para você usar o Anki como apoio. Você tem o texto da aula para download, o arquivo de áudio da aula, tá? O texto lido, narrado por mim para download, para você praticar o seu listening. Então, você tem todos esses materiais complementares e aqui uma infinidade de aulas que vão também do básico até o avançado, tá? Estas aulas aqui, todos os elementos que não foram abordados ainda nos outros módulos são abordados em detalhes nestas aulas, tá? E tudo aquilo que nós já vimos também é revisado em detalhes. Então aqui está o curso por dentro, tá? De nossa plataforma. E também temos um grupo no Facebook para você interagir com os demais alunos e tirar suas dúvidas comigo. Tá legal? Já estamos aqui com 35 minutos de transmissão. Eu vou encerrando por aqui. Agora sim, você clique no botão aqui embaixo para fazer a sua inscrição e começar a aprender de vez o idioma alemão, tá? As vagas para o curso são limitadas. As inscrições se encerram na sexta-feira, tá? Meia-noite, sexta-feira. Fechou as inscrições, não tem como entrar no curso, tá? Eu não sei quando eu vou abrir uma nova turma. Óbvio, haverá novas turmas, eu não vou mentir para ninguém. Terá novas turmas ao longo do ano, não sei quando, tá? Normalmente é 2 vezes por ano, às vezes 3, tá? Então, acabou as inscrições na sexta-feira, não tem como entrar mais, tá? E você tem 30 dias de garantia aí para caso você não goste do material. E eu dou essa garantia porque eu sei que o material é de grande valor, nós realmente prezamos muito pela qualidade. E eu tenho certeza de que você vai gostar muito do curso, tá? Então, faça já a sua inscrição, faça esse compromisso com você de aprender um novo idioma, de aprender o alemão, que é um idioma tão valioso para o mercado de trabalho. É um dos idiomas mais importantes do mundo, tá? O inglês já virou pré-requisito, já não é mais diferencial. Aprender um novo idioma como o alemão fará toda a diferença em sua vida, eu não tenho a menor dúvida. Tá legal? Então, clica no botão aqui embaixo, faça já a sua inscrição e eu te espero lá no curso, tá bom? Aqui é o Rodrigo falando, seu futuro professor de alemão. Um grande abraço e ótimos estudos!